O Liguem Seus Motores está recriando esse espaço que é para a gente ficar mais próximo de vocês. Pelo menos uma vez na semana a gente está com vocês que acompanham o nosso canal. Era já uma parte do canal no início, mas esse projeto acabou morrendo na casca. Mas a ideia é voltar a ter um vídeo toda semana falando de automobilismo, de assuntos relacionados ao esporte a motor aqui no canal do Liguem Seus Motores. Desde já a gente conta com a sua participação, curtindo, comentando, compartilhando os vídeos. Isso é sempre muito importante para ajudar na continuidade do canal e do nosso trabalho. Então eu já venho com aquele papo bem velho, curte o canal, compartilha aí a palavra do Liguem Seus Motores. A gente tem outros meios de você acompanhar, tem no Facebook agora e agora no Instagram também, o Liguem Seus Motores, então corre lá, as redes sociais estão aparecendo aqui ou onde eu tô, enfim, eu não sei onde exatamente vai aparecer, mas vai aparecer em algum lugar. Então, como eu falei, a partir de agora a ideia é falar toda semana de algum assunto de esporte a motor, pelo menos uma vez na semana. Essa semana está saindo na sexta-feira, mas a ideia é ajustando até chegar à quarta-feira. Acho que semana que vem deve sair na quinta-feira, então fiquem meio ligados com essas mudanças aí, mas aí a gente vai avisando nos nossos canais, nas nossas redes sociais, quando exatamente vai sair o vídeo, né? Mas a princípio, hoje está saindo na sexta, semana que vem sai na quinta, na outra deve sair na quarta-feira, de fato, que é o dia que eu estou planejando para que esses vídeos saiam normalmente. Como vocês podem ver aqui, ó, o assunto dessa semana é a Fórmula E. A categoria chegou à metade da temporada, metade da quinta temporada, com 7 vencedores diferentes em 7 corridas, né? E de 7 equipes diferentes. Se a gente quiser falar mais alguma coisa, são 7 poles diferentes também nessas 7 corridas. Os poles, eu sou sincero que eu não consigo lembrar de cabeça, então eu vou ter que dar uma colada, olha aí, ó. Em Adi Diriyah foi Antônio Félix da Costa, da BMW. Em Marrakech foi o Sam Bird, da Virgin. Em Santiago, Sebastian Buemi, da Nissan. Na Cidade do México foi o Pascal Wehrlein, da Mahindra. Em Hong Kong, Stoffel Van Dorn, da HWA. Em Sunny, o Oliver Rowland, da Nissan. E em Roma, o André Lotter, da DS Techeetah. Vamos ver se eu lembro pelo menos dos vencedores de cabeça. Em Adi Diriyah foi o Antônio Félix da Costa, da BMW. Em Marrakech foi o Jérôme D'Ambrosio, da Mahindra. Em Santiago foi o Sam Bird, da Virgin. Na Cidade do México foi o Lucas de Grassi, da Audi. Aí a gente tem a corrida de Hong Kong, que foi o Eduardo Mortara, da Venturi. Em Sanya foi o Jean-Eric Vergne, da Techeetah. E fechamos com a vitória de Mitch Evans, da Jaguar, em Roma. Bom, para completar tudo isso, depois da etapa desse final de semana em Paris, a gente pode ter um líder completamente novo saindo dos 10 primeiros colocados. Exatamente, os 10 primeiros colocados estão dentro da margem de uma vitória. O equilíbrio da categoria está muito grande e claro que essa etapa de Paris deve afunilar ainda mais esse grupo aí, deixando tudo mais compacto ali, afunilando esse grupo, selecionando quem continua na briga pelo campeonato. E você deve estar se perguntando, mas foram os novos carros que fizeram isso? Por que de tanto equilíbrio? Sim e não. Né? Talvez os novos carros tenham feito isso, mas eu vou explicar direitinho quais são as razões para isso tudo. Eu particularmente acabo elencando 3 motivos, e todos eles têm alguma relação, assim. Mas o primeiro deles, claro, é o novo carro da categoria, que deu uma equilibrada na situação toda. Mesmo com o novo carro dando uma equilibrada na situação toda, algumas equipes saíram com alguma vantagem dos testes coletivos em Valência. Foram a DS Techeetah e a BMW. Saíram de lá como as grandes favoritas no início da temporada. Para trazer um dado mais concreto, apenas a Dragon e a New não subiram no pódio nessa temporada. O resto, todas as outras 9 equipes subiram pelo menos uma vez no pódio, então mostra que a categoria também está bem equilibradinha. O carro ajudou um pouquinho nisso. Todas as equipes tiveram pelo menos uma vez pontuando nessa temporada. Todas as equipes pontuaram pelo menos uma vez. Então isso já é um dado que eu vou explicar daqui a pouquinho melhor, mas o equilíbrio é bem grande nesse ponto. Esses números acabam sendo ligeiramente melhores que os da temporada passada, de 17 e 18. Quando
as equipes, a gente tinha apenas 10 equipes e não 11 igual nessa temporada. Eu vou dar uma coladinha aqui, ó, mas os dados assim, na metade do campeonato do ano passado, que eram 6 etapas, a metade chegou com 6 etapas e a gente tinha 10 equipes, 8 das 10 equipes tinham subido ao pódio e todas as equipes também já tinham entrado pelo menos uma vez na zona de pontos. É uma situação bem semelhante com a desse ano, mas a diferença é que esse ano a gente tem uma etapa a mais, 7 corridas e 11 equipes. Então o número desse ano é ligeiramente melhor assim, que o do ano passado. Mas o segundo motivo para equilibrar essas coisas é a classificação. Mesmo quando não tinha Superpole, a Fórmula E sempre equilibrou a classificação, sempre separou a classificação em grupos para facilitar e também não prejudicar os pilotos. A ideia é que, como os circuitos são de rua, sempre tem algum carro em volta rápida e outro em volta lenta. Então esse da volta lenta pode atrapalhar o que está em volta rápida. A categoria dividia a classificação em grupos para não prejudicar ninguém, para poder deixar a pista mais vazia e melhor para os pilotos conseguirem marcar a volta. Até a temporada passada, esses grupos eram definidos por sorteio entre os treinos livres e a classificação. Nesse ano a situação mudou. A categoria está usando a classificação do campeonato como referência para fechar esses grupos. Então os líderes do campeonato entram primeiro e os últimos do campeonato entram no terceiro e no quarto grupo, sempre colocando os líderes do campeonato primeiro na pista. O terceiro motivo que eu vejo que gerou esse equilíbrio é que as pistas são de rua geralmente, são apertadas e a todo momento elas estão melhorando, porque não tem o asfalto de rua não tem o mesmo grip do asfalto de pista, e as atividades da Fórmula E são todas num dia, então a pista está melhorando o tempo inteiro. Ela não tem aquela constância, por exemplo, a Fórmula 1 que corre 3 dias. No terceiro dia, no dia da corrida e na classificação, a pista já melhorou muito, porque teve classificação, teve 3 treinos livres e aí teve um tempo da pista ter essa melhora. Então quem entra mais tarde na classificação tem tendência a ter uma vantagem nos tempos de volta, sempre vai fazer a tendência é que faça um tempo de volta mais baixo. Logo, quem entra mais tarde na pista tem mais chance de brigar pela pole, já que os 6 melhores dos grupos, eles vão disputar a Superpole. Então quem entra mais tarde tem chance de conseguir entrar nesse grupo dos 6 melhores e disputar a pole. Essa é a briga de alguns pilotos, principalmente os que estão liderando o campeonato, porque os 5, 6 primeiros sempre vão pegar a pista em pior condição, e aí os pilotos que vêm no segundo, terceiro e quarto grupo têm chance maior de entrar na Superpole e disputar posições melhores durante a corrida. Outra coisa é que as pistas, por serem de rua, elas são mais apertadas. Tirando Marrakech e a Cidade do México, que são pistas mesmo, a de Marrakech ainda é uma pista de rua considerada, mas a Cidade do México é montada no Hermanos Rodrigues. Elas são mais largas, mas tirando essas pistas, no geral as pistas da Fórmula E são pequenas e a dificuldade de ultrapassagem é meio grande. Essa aqui de Antofagasta, em Santiago, ela é relativamente larga, tem alguns trechos bem largos, que nem esse que está passando aqui agora, atrás, que eu estou vendo aqui. Mas ainda assim os pilotos tiveram bastante dificuldade de ultrapassagem nessa corrida. A gente pode ver o equilíbrio da categoria também pelo baixo aproveitamento das poles. O único que venceu saindo da pole foi o Antônio Félix da Costa, mas ainda assim ele perderia a corrida porque ele tinha sido ultrapassado pelos carros da Tech Cheetah. Ele só ganhou a corrida de volta em Adiliá porque as Tech Cheetahs foram punidas, e ainda assim, teoricamente, o pole da primeira corrida do ano não aproveitaria a pole, ele só aproveitou porque houve essa punição aos carros da Tech Cheetah. Dos pilotos que largaram na primeira fila e conseguiram uma vitória, além de Antônio Félix da Costa, foram o de Grassi, o Jean-Eric Vergne e o Mitch Evans. Ainda assim, esses 3 pilotos, eles curiosamente duelaram demais com o líder da corrida e conseguiram a ultrapassagem com muita dificuldade. Dos vencedores de corrida que conseguiram a vitória partindo da segunda fila, a gente tem o Sam Bird e o Eduardo Mortara. O Bird ainda conseguiu a vitória aqui na corrida de Antofagasta na pista. Ele foi ultrapassando, ganhando posições até chegar à liderança. Mas o Mortara ele era terceiro até as voltas finais ali da corrida
Ele era ainda o terceiro, ele só ganhou a corrida porque veio a punição para o Sam Bird, depois de horas da corrida ter terminado, e do Lotterer ter tido o pneu furado. Então, a ideia era que o Mortara, dentro de circunstâncias normais, não tivesse ganho essa prova de Hong Kong, né? Aí o caso dos vencedores que mais foge a todo esse critério que eu falei é o do Jérôme D'Ambrosio. Ele saiu de 10º em Marrakech e ganhou a corrida. Aí você fala, pô, mas e aquele papo todo de pista apertada e tudo mais? Se você lembra bem, a corrida de Marrakech teve um acidente logo na primeira volta. O D'Ambrosio conseguiu pular para quinto, sexto ali já nas primeiras 2 curvas da corrida. E ao longo da corrida ele foi escalando o grid, até que ele chegou mais ou menos em terceiro. E aí veio a confusão das BMWs que abriu o caminho para a vitória do belga, né? Ele logo pulou para primeiro, segundo, se eu não estou enganado, foi para primeiro por causa da confusão das 2 BMWs. E aí ele não perdeu mais a posição, conseguiu segurar graças à posição, à liderança, graças à pista meio apertada. Diante de tudo isso que eu falei, como disse o Lucas de Grassi outro dia, você não marcar pontos em uma corrida é um prejuízo enorme. Terminar na zona de pontos é importante, terminar no pódio, então, é importantíssimo para o campeonato. É o diferencial, é o que acaba colocando esse equilíbrio entre os líderes do campeonato. Quem lidera o campeonato tem uma presença no pódio bem constante, não tão constante quanto a gente imagina, mas é mais constante que os outros pilotos. E quem lidera isso é o vice-líder do campeonato, Antônio Félix da Costa. Ele tem 3 presenças no pódio nessa temporada, fez 3 visitas ao pódio, nas corridas de Adidriá, que ele venceu, na Cidade do México e em Sanya. O líder do campeonato, que é o Jérôme D'Ambrosio, o Lucas de Grassi, o Robin Fries, Sam Bird, o Jean-Eric Vergne e o Eduardo Mortara têm 2 pódios cada nessa primeira metade da temporada. O André Lotterer e o Mitch Evans, eles não têm tanta presença no pódio, mas eles estão ali entre os líderes por outra razão: a quantidade de vezes que eles pontuaram na temporada. O Evans pontuou em todas as corridas e é o único que fez isso. O Lotterer pontuou em 5 corridas. Ainda temos nesse grupo aí que eu falei, quem pontuou entre 5 e 6 corridas estão o Jérôme D'Ambrosio, o Daniel Abt, o Antônio Félix da Costa e o Lucas de Grassi. Bom, não é à toa que esse é o grupo que está entre os 10 melhores do campeonato. Os 5 primeiros têm apenas 7 pontos de diferença e os 3 primeiros apenas 3 pontos de diferença, o equivalente a uma pole. Na segunda metade do top 10 até o nono, são 13 pontos de diferença para o líder do campeonato. Daniel Abt, o 10º, tem 21 pontos de desvantagem para D'Ambrosio, mas pode sair de Paris líder, claro que diante de uma combinação bem provável de resultados. Entre as equipes, essa regularidade também acaba sendo um fator decisivo no campeonato. Afinal de contas, 7 equipes venceram nas 7 etapas que aconteceram nessa temporada. Para você que não conhece muito bem a categoria, entender um pouquinho melhor, em um final de semana, uma equipe pode conquistar 47 pontos. A diferença entre as 5 primeiras equipes do campeonato é de 34 pontos. 14 se pegarmos as 4 primeiras e 7 se falarmos da Tech Cheetah, a líder, para a Virgin, a vice-líder. Ou seja, o campeonato está bem apertado. A briga das equipes logo abaixo do top 5 também é uma das mais acirradas. Não é à toa que Virgin, Tech Cheetah, Audi, Mahindra e Andretti formam o top 5. Cada equipe tem 3 pódios na temporada. A Venturi tem 2 pódios, a Nissan, a Jaguar e a HWA tem apenas um pódio cada. Quando a gente fala de entrada na zona de pontuação, apenas a Audi, BMW e a Jaguar pontuaram em todas as corridas. A Audi e BMW tem a diferença importante em relação à Jaguar. A Audi pontuou em 4 corridas com os 2 carros. A BMW acabou pontuando em todas com apenas um, mas a posição final desse carro era sempre muito melhor que a da Jaguar, que pontuou em apenas uma corrida com os 2 carros, que foi na estreia, com o Mitch Evans e o Nelson Piquet. A Mahindra pontuou 6 vezes, 4 com os 2 carros. A Virgin esteve 5 vezes na zona de pontuação, em 3 com os 2 carros. Venturi e Nissan pontuaram em 4 oportunidades, em 3 com os 2 carros. E a HWA e a NIO fecham essa conta de quem esteve na zona de pontuação em 2 oportunidades, mas as duas com só um carro. Bom, eu particularmente acho que a gente pode ter um 8º vencedor em 8 corridas de uma 8ª equipe diferente. Eu aposto na Nissan, tanto com o Sebastian Buemi quanto com o Oliver Rowland. A equipe e os pilotos já demonstraram que têm capacidade de conseguir um bom resultado, mas tiveram quebras de motor, alguns
situações de corrida, algumas situações de corrida prejudicaram o time. Mas para colaborar com essa minha teoria de que a Nissan pode ser a equipe que consiga essa 8ª vitória, os carros da montadora vão sair provavelmente no terceiro, ou no segundo e no terceiro grupos da classificação. Então vamos pegar a pista no melhor momento e não caindo no primeiro grupo, que já é muito importante. Eu até ia falar do modo ataque aí da Fórmula E que ela introduziu nessa temporada, mas eu ainda não consegui agrupar, organizar os dados que eu coletei do modo ataque para falar, mas eu pretendo falar disso no final da temporada, melhor. E o modo ataque tem sido um fator bem interessante aí nas corridas, do elemento das corridas. Bom, fala o que você achou desse vídeo, o que faltou falar aí, o que você acha que fiquei devendo nesse vídeo, o que você acha dessa primeira metade da temporada da Fórmula E. Aproveita aí e também curte o vídeo aí para ajudar a gente. Confira as nossas redes sociais aí na descrição e nos links aqui no vídeo. A sua ajuda é sempre importante para conseguirmos um endereço personalizado. Na quinta-feira saiu a prévia do GP do Azerbaijão e na semana que vem tem mais. Fique ligado com a gente e até lá!